uma meditação da palavra de Deus para o seu coração. Né? Hoje nós vamos meditar aqui acerca de um problema, uma problemática. Eu vou trazer uma problemática para vocês pensarem, refletirem e talvez aí colocar sua posição, comentar o que você acha, o que você pensa. Marcos capítulo 16, tem uma problemática bastante grande, viu? E essa problemática aí ela é um pouco séria, questionável, né? Questão acadêmica e questão também de doutorado. Capítulo 16, no versículo 16. Diz assim a Escritura Sagrada: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O condicionamento à salvação é o batismo nas águas. Eu acredito que todos que me ouvem aqui, é claro, já ouviram bastante pregadores, professores, teólogos afirmarem incisivamente e defender a tese de que o batismo nas águas, o nascer de novo, que foi ali, é claro, pregado por Jesus a Nicodemos, e também por João Batista nas águas, claro, batismais, a qual João batizava com água, mas ele mesmo afirmou dizendo que virá outro que ele batizaria com o Espírito e com fogo, né? E um dos mandamentos, é claro, de Cristo é ir por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Em diante uma vez, uma certa feita, diante de um mestre na academia, e eu perguntei para este mestre em um debate em relação a esse assunto, e foi um questionamento, um debate muito grande que durou, é claro, quase 3 dias de aula. Né? E eu falei para o certo professor, né, o mestre, e perguntei para ele, para se entrar no reino de Deus, é obrigatório ser batizado, professor? E incisivamente, é claro, defendendo a sua posição evangélica, cristã, bíblica, ele disse sim, Israel, é obrigatório ser batizado nas águas. Se você não batizar nas águas, a pessoa, o crente que não batizar nas águas, não tem direito à vida eterna. Não tem como entrar no reino de Deus. E é claro, para criar um caso, criar um debate na sala de aula, um problema, né? Sempre criando um debate, um problema, para a aula ficar um pouco mais dinâmica e, é claro, um pouco mais aventureira, falei para ele, olha, eu não acredito que para herdar o reino de Deus, crucialmente, precisa ser batizado nas águas, né? Eu acredito que é só crer. Crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E ele, você é herege, Israel, você não é crente? Eu falei, sou crente, servo do Senhor. Você não é evangélico? Sou evangélico, servo do Senhor. Você não é de uma igreja tradicionalista, tradicional, você não é da igreja Deus e Amor? Sou. Você também não tem uma patente lá? Tem. Tenho, sim. E como é que você tem, né, a posição de dizer que para herdar o reino de Deus não precisa ser batizado? Lá na tua igreja não batiza? Batiza, claro que batiza. É um regulamento da igreja, né? É um mandamento de Cristo. E eu não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que não pode. Não estou dizendo e nem afirmando em momento algum que o batismo é uma heresia, é errado. Só estou falando que não é um critério crucial para herdar o reino de Deus. Mas como isso, Israel? Biblicamente, nós estamos estudando, você será um grande teólogo, você será um homem que vai ensinar para a igreja a Escritura Sagrada. Eu falei, amém, verdade. E ele ficou já meio que estressado com aquela situação, querendo, claro, já terminar o assunto. E eu perguntei para ele, professor, então me mostra na Bíblia aí, que me convença na Bíblia que para ser salvo, entrar no reino de Deus, precisa descer as águas. E você não conhece a Escritura? Você não é um pregador? Você não é pastor? Sim, sou. Sou. E todo mundo já meio que parado, meio que me criticando já, e já me condenando. Esse rapaz é doido, já me condenando sem saber. E ele começou falando, você não sabe que depois de Cristo, o critério para a salvação são os mandamentos do Senhor, o batismo nas águas, o crer, o arrepender-se, é claro, o renunciar-se. Eu falei, mas, professor,
E eu falei para ele, ô Fanuel, no Antigo Testamento ninguém foi batizado. Não vejo ninguém sendo batizado nas águas, eu não vejo Jeremias batizando ninguém, eu não vejo Isaías batizando ninguém, eu não vejo Moisés sendo batizado, eu não vejo ninguém do povo de Israel sendo batizado, eu não vejo nem os sacerdotes do templo do Senhor serem batizados nas águas no Antigo Testamento. Mas isso era lei, Israel enfaticamente dizendo, isso era lei, isso era Antigo Testamento. Eu estou falando de Cristo para frente. Ah, tá, eu falei para ele, sim, professor. De Cristo para frente? Sim, de Cristo para frente. Jesus, ele nos deu o exemplo do batismo nas águas. Ele também não foi batizado por João Batista? Sim, eu falei para ele enfaticamente, sim, é claro, foi batizado. Sim, ele deu o exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. E eu disse para ele, então, Israel, como é que você está falando que não é para ser batizado? Eu falei, eu não estou falando que não é para ser batizado. Eu estou falando que, incisivamente, que não é um critério para herdar o reino de Deus, professor. E eu disse para ele, Marcos, Mateus, Lucas, João, foram batizados, professor? É claro, Israel, que foram batizados, mas não está escrito, tem coisas que aconteceram que não estão escritas. Se fosse escrita, você sabe muito bem se está escrita, que nem as páginas, as letras, os livros do mundo, o mundo comportaria o que Deus fez, né? Eu falei, mas é claro. Então, eu falei para ele, mestre, se realmente o batismo ele é um critério incisivo para a salvação, para herdar o reino de Deus, eu vou fazer uma pergunta para o senhor diante de toda a turma, diante de toda a sala, e quem souber aqui... Aí todo mundo depois ficou calado, ninguém falou mais nada. E quem souber, por gentileza, pode me responder. Estava Jesus na cruz. Estava Jesus na cruz. De um lado o ladrão, outro lado o ladrão. O ladrão que estava ao seu lado era ladrão. O ladrão estava do seu lado. Disse, mestre, quando o senhor entrar no seu reino, lembra-te de mim. Jesus disse para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Me diga, professor, me diga, mestre, aquele ladrão foi batizado quando e onde? E ele tomou um susto. Ele tomou um susto, ficou calado. A turma, alguns começaram a rir, baixaram a cabeça e começaram a olhar um para o outro e a cochichar. E eu olhando, professor, se estamos falando de Cristo para frente, Jesus na cruz, ele saltou em cima de João Batista, no que João Batista falou. Ele pulou os mandamentos, ele pulou tudo e disse, rapaz, não vai batizar não precisa levantar a mão para me aceitar, não. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pronto. O mestre, ele colocou as mãos e disse, só você, Israel, só você. Ele pegou, fechou o livro e saiu da sala. Eu vou aqui no banheiro, gente, molhar aqui o meu rosto que... E ele saiu da sala, ele foi no banheiro molhar o rosto, ele foi repensar. E todo mundo começaram a falar, todo mundo começaram a conversar e a debater comigo. E alguns falaram, só você mesmo para fazer essas coisas. Eu falei, ué, se então é do novo evangelho, se é do Novo Testamento para frente, de Cristo para frente, então me responda essa pergunta. Ora, Jesus pulou todo o Antigo Testamento, pulou os profetas, deixou João Batista de lado, jogou tudo que foi falado e disse pro ladrão, pro assaltante, e disse, hoje mesmo você estará comigo. Não precisa ir lá no Jordão se batizar, não precisa levantar a mão para citar Jesus. Só precisa você crer do jeito que você fez. Quem crê, herdará o reino de Deus. Se você crê, você herdará o reino de Deus. E eu faço uma pergunta para você, e aí? Esse assunto, o que você acha? Para herdar o reino de Deus, precisa ser batizado nas águas ou é só acreditar e crer no Senhor Jesus? Que é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Responde aí, comenta aí. Quem sabe você sabe mais do que eu. Deus abençoe.